Para falar mais sobre a situação dos estrangeiros, a gente recebe aqui no estúdio hoje a advogada Elisa Donda. Ela é especializada em direitos humanos e direito internacional e econômico e atua também na Missão da Paz. Oi, Elisa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. A Prefeitura de São Paulo é a primeira do país a ter uma política para imigrantes. Como é que ela tem funcionado? Vai bem? Bom, o ano passado eles iniciaram essa perspectiva de acolher o imigrante de uma forma mais humana. Isso é um modelo para o mundo, né? Um modelo para as outras cidades do Brasil. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Só que eles começaram timidamente. A ideia é que eles ampliem esse serviço para vários pontos de acolhida, não fiquem restritos a um bairro, a uma nacionalidade, que eles busquem promover mais a inserção do imigrante dentro da construção da política pública. Você trabalha na Missão da Paz, a gente sabe que a Missão da Paz é um ponto de referência para muitos imigrantes que chegam aqui no Brasil, principalmente os haitianos. Dá para dizer que a Missão da Paz, de alguma forma, ela está tendo um papel como um serviço público também para atender essas pessoas? Isso, a Missão Paz, ela existe na cidade de São Paulo desde a década de 30. Então, ela tem esse histórico de recepção dos imigrantes e dos deslocados internos, né? Na Missão Paz, a gente tenta influenciar para a construção de uma política pública. E sim, a gente presta o serviço público, embora a gente não tenha nenhum vínculo com a prefeitura, o estado ou a União, nós prestamos esse serviço. A ideia da Missão Paz é com que nós tentamos convencer o poder público de que isso é a função principal deles, que eles deveriam prestar esse serviço e nós seríamos somente os auxiliares. Podemos completar, podemos ajudar, podemos auxiliar de todas as formas, mas isso tem que ficar claro que é uma tarefa do Estado, é um dever do Estado como um geral, né? Município, Estado e União. Você tem um trabalho muito ativo, né? Você vai a Brasília com uma certa frequência para poder participar dessa cobrança ao poder público, né? A gente tem um projeto de lei, a lei que regula, né, a política para migrantes aqui no Brasil, ela é muito antiga, de 1980, e agora tem um projeto de lei que está no Congresso, já passou pelo Senado, agora está na Câmara. Quais são os avanços dessa proposta? Bom, primeiramente ela busca falar que a imigração ela vai ser encarada como um direito humano. Isso é um avanço para todas as leis que nós podemos pensar em construir aqui no Brasil. Nós deixamos de lado a ideia de que existe uma proteção da segurança nacional, a exclusividade que a pessoa tem que vir somente para o trabalho, para uma ideia onde ela é considerada um ser humano, onde a imigração ela volta a ser um direito essencial, assim como previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil é um país que ele tem sido receptivo, né, com imigrantes, pelo menos nos últimos anos. Dá para dizer que sempre foi assim? Eu acho que o Brasil ele tem os seus pontos positivos e negativos da recepção e desse acolhimento. A gente tem uma imagem muito forte durante muitos anos que nós acolhemos nossos antepassados, que foram incentivados e convidados para vir para o Brasil, só que nem sempre foi assim. Depois de muitos anos dessa grande incentivo da imigração europeia, da imigração asiática, nós começamos a viver um momento de seleção da imigração, onde somente algumas pessoas eram bem-vindas, as outras tinham que cumprir inúmeros requisitos e acabavam impedindo a sua imigração. Atualmente, a gente vive uma contradição, aonde a gente tenta internacionalmente passar uma imagem de país acolhedor, fraterno, amigável, e na verdade internamente a gente tem uma burocracia imensa, onde essa pessoa que é, entre aspas, incentivada a vir para o Brasil por sua propaganda internacional, chega aqui, ela não consegue se manter e às vezes ela não consegue nem entrar. No caso dos haitianos, né, o governo brasileiro tem concedido vistos especiais. Eles venceriam esse ano, essa concessão deixaria de ser feita em outubro, foi prorrogada até o ano que vem. A condição deles é melhor do que a de outros imigrantes que chegam aqui? Juridicamente, sim, para se manter aqui no país. Por exemplo, se alguém de Angola, que não sofre perseguição, que não tem um histórico de alto temor de perseguição, que poderia ser considerado um refugiado e quer vir para o Brasil, eles poderiam vir com um visto de turista.
Chegando aqui, se eles desejassem se manter no Brasil, eles não conseguiriam, porque eles teriam que sair e às vezes a dificuldade econômica é muito grande para poder voltar para o seu país, solicitar o visto de trabalho, aguardar o deferimento e voltar para o Brasil. Às vezes esse trânsito não é tão fácil. Eles acabam então, quando chegam numa condição que não é ideal, eles acabam pedindo então visto ou autorização para permanecer como refugiados? Exato, eles acabam solicitando refúgio porque não existe outro mecanismo deles se manterem juridicamente regular nessa parte. Então, que é o que acontece com os sírios também, por exemplo, a gente viu esse ano essa crise humanitária na Síria, né, por causa da guerra civil no país, o êxodo de sírios para a Europa principalmente, e o Brasil recebeu alguns desses imigrantes, não só esse ano, mas em anos anteriores. A condição dos sírios também é essa, de refugiados. Exato, eles vêm para o Brasil normalmente com visto de turista, enfim, o visto um pouco mais facilitado, em virtude do alto temor de perseguição e de violações de direitos humanos causado pela guerra. Eles chegam no Brasil e solicitam refúgio, só que eles têm uma condição de refugiado. Por exemplo, se um alemão quiser vir para o Brasil e está aposentado e quer viver no Brasil porque gosta do clima, ele teria, se ele não tiver vindo com um visto de permanência, ele teria que voltar para o seu país, solicitar o visto, aguardar o deferimento e voltar para o Brasil. Essa lógica de ter que sair do país para solicitar um visto para aqui permanecer é absurda. E essa lógica vem dessa lei de 1980. Esse projeto de lei ele tenta mudar essa perspectiva, onde a pessoa estando aqui, tendo os requisitos necessários, ela pode solicitar essa permanência sem ter que se deslocar para o seu país de origem. E aí ganha direito para trabalhar, para ter acesso aos serviços públicos, como um brasileiro. Exatamente. Tá. Não posso terminar essa entrevista sem te perguntar sobre a questão dos bolivianos, né? Aqui em São Paulo a gente tem muitos bolivianos e a gente costuma acompanhar também notícias deles, de operações do Ministério Público que muitas vezes encontram esses bolivianos em condições semelhantes às de escravos. Como é que esse trabalho do Ministério Público e das autoridades para combater esse tipo de serviço tem sido eficiente? O município e o estado, eles têm se juntado numa espécie de rede, com várias instituições, o poder público, o poder judiciário, os ministérios públicos, as defensorias, para tentar combater esse tipo de tráfico humano, porque o trabalho escravo é um tipo de tráfico humano. Isso é muito recorrente na cidade de São Paulo, não só com os bolivianos são os mais resgatados, mas não quer dizer que sejam só com eles. Existe uma tendência a que as pessoas trabalhem, principalmente latinas, trabalhem na produção têxtil aqui na cidade de São Paulo. E essas produções precisam ser fiscalizadas. Então, é interessante que a gente... Fiscalização é importante, Exatamente. Então. Tanto a fiscalização quanto a prestação de informações. Porque muitos não sabem que essa condição é uma condição violadora de direitos. Muitos acreditam que esse é o tipo de trabalho que é feito no Brasil. Então, é interessante a gente perceber que a falta de informação pode manter essa pessoa nessa condição ruim. E a falta de fiscalização pode ser que a pessoa não consiga buscar ajuda. Então, acho que é um combinado das duas situações. Mas a gente está no caminho, né? Com trabalho, pessoas como você, que atuam na Missão da Paz, trabalhando para que o Brasil tenha uma política melhor para migrantes. É um caminho importante que a gente está percorrendo, né? Muito obrigada. Eu conversei com a Elisa Donda, ela é advogada da Missão da Paz, especialista em Direito Internacional e Econômico. Muito obrigada. Muito obrigada. Um bom ano novo para você. Para vocês também.